Ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertencem a salvação. Ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertencem a salvação. E o louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graças e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertencem a salvação. E o louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graças e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Pelos séculos dos séculos. Amém. Pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, Jesus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, Jesus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, Jesus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, daqueles que te amam, Jesus. Sim, daqueles que te amam.
Amém? Isso aí. Salmos capítulo 29 diz da seguinte forma: Dai ao Senhor, ó Filho dos poderosos, dai ao Senhor glória e força. Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Amém? É isso aí. Hoje nós vamos meditar em 1 João, capítulo 4, no versículo 16 ao versículo 21, tá bom? É o que o Espírito da Verdade estava ministrando ao meu entendimento nesse período aqui desta manhã, tá bom? Diz assim: E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor. E quem está em amor está em Deus, e Deus nele. Nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança. Porque, qual Ele é, somos nós também neste mundo. No amor não há medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo tem consigo o castigo. E o que teme, ou seja, o que tem medo, não é perfeito em amor. Nós amamos a Deus porque Deus nos amou primeiro. Vou repetir isso aqui. Olha que interessante isso aqui, tá? Nós amamos a Deus porque Deus nos amou primeiro. Se alguém diz, eu amo a Deus, e odeia a seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama a seu irmão, a qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Olha que interessante também isso aqui, hein? Vou repetir, Se alguém diz, eu amo a Deus, e odeia a seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama a seu irmão, a qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Agora versículo 21. E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também a seu irmão. Amém? O que Deus estava focando em meu entendimento, em especial, é justamente esse versículo 19, que diz que nós amamos a Deus, porque Deus nos amou primeiro. Olha só que interessante, né? Deus nos amou primeiro. Se você analisar como foi louvado aqui, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É isso que diz lá em Romanos capítulo 8, versículo 28, não é assim? Então, por que às vezes a gente fica questionando, nossa, que situação difícil que eu estou passando agora, que situação delicada, que os detalhes, se eu observar da minha vida, são detalhes que querem me entristecer, querem me amargurar. E aí às vezes a gente pode até pensar assim, né? Como aceitar tal condição? Como aceitar esse momento que eu olho a minha vida e começo a observar coisas que eu pensava que era uma coisa e na verdade ela se transformou em outra coisa. Aí a gente vai observar, irmãos e irmãs, queridos e queridas em Cristo Jesus,
que a gente começa a passar a perceber que a gente não tem domínio das coisas. A gente começa a perceber que nós não temos a sabedoria que a gente pensava que teria, não é assim? A gente pensava que o intelecto nosso era tudo aquilo a qual, peraí, isso aqui, não, esse conceito, esse valor que eu tenho atribuído aqui, não, isso aqui não pode mudar não, isso aqui é raiz, isso aqui tem fundamento, ou seja, fora, né, quando fala fora disso aqui, tá? Fora da Bíblia Sagrada. Então, olha que interessante. A gente vai observando que muitas das vezes ensinamentos que a gente pega dos nossos antepassados, que muitas das vezes a gente vê assim como coisa, nossa, que admiração tal, né? Que admiração. E de repente a gente vai examinar as Sagradas Escrituras, a gente vai ver que não condiz com as Sagradas Escrituras. E aí a gente tem que se voltar para aquilo que a Bíblia Sagrada já fala, né? Bíblia Sagrada, algo sagrado, né? A gente tem que entender que aquilo que Cristo realizou ali na cruz, no Calvário, levando toda a maldição, levando toda a doença, levando toda a tristeza, enfim, levando tudo que é de ruim, tudo que é aquilo que a gente não gosta. A gente começa a observar, por exemplo, aquele versículo que diz, né? Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A gente começa a enxergar algo que Cristo já levou sobre si, toda a condição que incomoda o nosso interior, que nos aflige, que nos dá desespero, que nos dá angústia, que nos dá raiva, que nos dá ódio, que nos dá, enfim, tudo aquilo que a gente pode até considerar assim que não presta, né? Jesus já levou lá na cruz, no Calvário. E a gente tem que crer, porque Jesus sempre transcende o nosso tempo. Ele é o único que trabalha o passado, o presente e o futuro. Esse é um atributo de Deus. Atributo está ligado a algo que é somente divino. Não se cabe e não se compete a qualquer criatura que exista nos céus ou na terra ou debaixo da terra. Isso são qualidades que Deus tem, né? São qualidades, virtudes, coisas muito elevadas, que a compreensão humana não pode compreender de uma forma total. A Bíblia Sagrada fala que a glória de Deus é esconder as coisas que Ele faz, ou seja, os mistérios dele, né? Diante das suas criaturas, diante daquilo a qual Ele criou. Mas a glória dos reis da terra é querer investigar e descobrir, né, as coisas de Deus, os mistérios de Deus. Então vejamos só que a Bíblia Sagrada nos dá vários conselhos. Por exemplo, que quando a gente abraça aquilo que procede dos altos céus, a gente está abraçando o próprio Deus. E no que se diz ao amor que pertence a Deus e a qual o próprio Deus é essa essência, é esse espírito, é essa virtude, ou seja, é o próprio ser
interior de Deus, a própria pessoa de Deus é o que Ele é. Ele é amor. Nós contemos o amor. É como se fizesse uma comparação assim, um copo vazio, né? Um copo vazio. E quando você coloca um líquido dele, por exemplo, a água, né? A água, o copo contém a água. Ou seja, nós somos apenas um copo e contemos a presença de Deus dentro de nós. Paulo fala de tesouros, né? Vaso de barro com tesouros dentro. Por que tesouros? Se você observar, tesouro está ligado a tudo aquilo que é de grande valor, né? Quando não é de grande valor, não significa tesouro, né? Não significa algo de grande valor. Então a gente vai observando a presença de Deus, tem que ser algo que a gente tem que valorizar dentro de nós, como algo muito especial. E quando se fala que Deus nos amou primeiro, Salmo 139 diz que os nossos dias já estavam escritos no livro de Deus. Então, o que nós estamos vivendo hoje aqui, nesse momento, já estava escrito no livro de Deus, os nossos dias. E até o término do nosso dia aqui nessa terra, está escrito e determinado no livro de Deus. Então não tem como escapar, irmãos. Não tem como escapar. Tá bom? A gente sempre tem que olhar de uma forma que Deus está contemplando os bons e os maus. Uma coisa você tem que entender. Não importa, preste atenção nisso aqui, ó. Não importa se você começou mal. O importante é você terminar bem. Preste bem atenção nisso aqui. Não importa se você começou mal. O importante é você terminar bem, porque muitos começam bem e terminam mal. Deu para entender? Aí o negócio é complicado. Então, mesmo que você venha começar mal, mas terminando bem, isso é muito importante, tá bom? Tem esse conselho da parte do nosso Deus, da parte do Senhor Jesus Cristo, que tem orientado dessa forma, tá bom? Para os nossos dias atuais. Viva o seu hoje, preste atenção nisso aqui, ó. Viva o seu hoje como se fosse o seu último dia na face da terra. Esses dias eu estava dando um conselho para uma pessoa. Falei, olha, Jesus está mandando te dizer dessa forma. Viva o seu hoje como se fosse o seu último dia de vida na face da terra. Então você vê que as coisas são delicadas, que as coisas são sérias, que as coisas, a gente não pode perder tempo, a gente tem que ganhar tempo. E como que a gente ganha tempo? Quando a gente começa a buscar a presença de Deus, a gente nunca perde tempo. Sempre é acrescentado algo de valor muito especial, de estimação, de satisfação, de felicidade, quando a gente busca a Deus e obedece a Ele e cumpre a sua palavra, os seus mandamentos, aqui ó, no nosso dia a dia, né? Salmos capítulo 1 fala que tudo aquilo que a gente fizer, a gente será próspero, a gente será abençoado. Prosperidade é algo que às vezes as pessoas não valorizam. Sabia que nesse momento tem pessoas debaixo de uma ponte, né, sofrendo ali condições porque ela não tem como se levantar financeiramente, familiarmente, socialmente, né, debaixo de um viaduto. Quantos estão nesse momento? Ou passar essa noite, né? Outros, né,
estão limitados a quais condições nesse momento? Em hospitais, estão enfermos, né? Estão enfermos. E outros, como já foi falado aqui também no passado, estão em cadeias, em prisões. Mas sabe qual é a pior prisão, na verdade? A pior prisão é a prisão da alma, quando a pessoa, e do espírito, quando a pessoa não consegue se libertar daquilo que oprime a ela, na verdade, não é assim? Porque às vezes a pessoa pode estar até mesmo presa numa casa de repente, né? Mas ela está livre interiormente. Tem cadeeiros também que aceitaram a Jesus neste momento de uma forma sincera de coração e que são livres, porque a Bíblia diz: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, quando a pessoa aceita Jesus, Jesus se encarrega de uma forma plena, de uma forma completa, em libertar o interior dessa pessoa da escravidão, da opressão, do erro, do engano, da mentira, da falsidade, do roubo, do crime, da matança, da violência, né, da corrupção, das obras de feitiçaria, das obras de macumbaria, das obras de satanismo, das obras de maçonaria. Enfim, Jesus liberta, transforma, a pessoa se arrepende dessas práticas malignas e imorais, malignas e imundas, e aí na verdade ela começa a ter um novo começo diante do Deus Altíssimo, na pessoa do seu Santo Filho Jesus. E outros estão numa condição até mesmo ou pior ou melhor. Você vai entender como. Porque nesse momento tem pessoas no cemitério sendo veladas, e aí depois só Deus sabe, na verdade, a pessoa em si, se ela começou bem ou terminou mal, ou se ela começou mal e terminou bem, né? Então Jesus Cristo, você vê que Jesus Cristo levou sobre si todo o mal em seu corpo lá na cruz, no Calvário. Ele levou todo o mal, todo o nosso mal, ele levou lá na cruz, no Calvário. Gálatas 3,13, né? Que diz dessa forma. Então, a gente tem que saber dessa forma, irmãos e irmãs, amados e amadas em Cristo Jesus. Para onde vai o nosso corpo, alma e espírito? Né? A gente não deve nem se preocupar tanto com o corpo, que a Bíblia fala nesse sentido, mas mais a alma e o espírito, né, que está ligado à eternidade. Então é um momento de reflexão, e saiba que o amor de Deus para conosco, a gente não pode aborrecer o nosso irmão, o nosso próximo, né? Quando eu falo irmão, está ligado àquele que a gente pode compartilhar, que a gente pode divulgar coisas que muitas das vezes a gente não compartilharia com qualquer pessoa, não é assim? A gente não seria capaz de entregar cuidados, detalhes, coisas que muitas das vezes, às vezes a gente reconhece, nossa, eu preciso da ajuda dessa pessoa, realmente, porque eu tenho observado que as palavras que ela tem falado, essa pessoa tem um entendimento, tem uma experiência, tem algo aonde que eu posso me refugiar nessas palavras, porque são palavras de vida eterna, são palavras não de sabedoria humana e do mundo, não, são sabedorias divinas, são sabedorias que procedem dos altos céus. Então a gente começa a observar, né, até o momento que a gente começa a ter uma comunhão, e aí a gente vai ser totalmente dependente disso aqui, ó. Porque Deus usou os seres humanos, e aí vai chegar um momento, sabe quando a águia está lá no seu ninho, lá com seus filhotes,
né, com a sua prole, e de repente ele percebe que um deles já está pronto para tomar iniciativa para voar. Eles estão lá no alto da montanha lá, né, do penhasco lá. Aí ele chega e dá um tapinha assim, ó, vai, pá! Aí começa. Aí começa a voar sozinho, né? Entendeu? Então é assim, irmãos. Tem um momento que a gente começa a ter o nosso particular com Deus. A gente começa a ter o nosso particular com Deus e voar, né? Até que enfim conseguir, né? Dessa forma, meu querido e minha querida, tá bom? O amor de Deus é assim. Você já viu aquele ditado que fala assim, ó, que nós temos que dar o peixe. Sim, nós temos que dar o peixe, mas também nós temos que ensinar a pescar. Não é assim? Porque vai chegar uma hora que a gente não vai estar presente mais, no sentido de que a pessoa poderá se sobreviver se a gente não estiver junto, não é assim? Se a gente não estiver junto, a gente ficar só alimentando e não ensinar como que tem que praticar no seu dia a dia, vai chegar uma hora que a pessoa pode padecer muitas dificuldades. Então, a gente tem que fazer o quê? Como Jesus ensinou, fazer discípulos, né? Então é nesse sentido, tá bom, queridos e queridas? O amor, ele é capaz de ensinar coisas corretas, coisas justas. E o maior amor é isso aqui, ó, que Deus entregou para o ser humano, tá bom? Essa lei, meditar de dia e de noite, esse é o verdadeiro amor. É o verbo que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Tá bom? Então é isso aí. Vamos orar agora? Em nome de Jesus, Papai Celestial, nós te agradecemos por esta rica oportunidade de estar nos aprendendo que tu amaste a todos nós primeiramente. Ó Deus, quando nós éramos informes, ainda no ventre, ou seja, na barriga da nossa mãe, ó Deus, estávamos informe. O Senhor nosso Deus já estava amando nós, ali na formação, no ventre das nossas mães. Ó Deus, diz o Salmo 139. Por isso é uma obra tão grandiosa, tão gloriosa, ao ponto daquilo que tu, Jesus Cristo, que realizaste ali na cruz, no Calvário. Não existe amor tão grande de tu, Jesus Cristo, se entregar por todos nós naquela cruz e ressuscitar ao terceiro dia, através do Espírito de Deus, e dizer para todos nós que tu és o caminho, a verdade e a vida. Só podemos encontrar salvação para o nosso corpo, alma e espírito, nossas emoções, nossas vontades, nossos desejos, enfim, tudo o que temos, tudo o que somos e o que iremos ser. Toda a plenitude está em ti, Jesus. Por isso que possamos sempre reconhecer isso do fundo do nosso coração, que sem ti nada podemos fazer. E que tu és a fonte de todas as coisas que existem nos céus e na terra, para louvor e glória do teu santo nome, e da parte do Papai Celestial, o Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. Por isso, nesse momento, eu venho fazer menção do Criador dos céus e da terra, lembrar nessa época aqui de 2025, porque a ti a honra, a ti a glória, o domínio, a majestade, o louvor. Tu és digno de ações de graças, ó Deus Altíssimo, na pessoa do seu santo Filho, do teu santo Filho Jesus Cristo, o nosso Senhor e nosso Salvador.
Por isso, bendizemos o teu santo nome. E tudo o que é em nós, bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que é em mim, bendiga o seu santo nome. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades, que redime a tua vida da perdição e te coroa de amor e de compaixão. Eu creio nessa tua palavra, ó Deus Altíssimo, e te agradeço por tão grande amor alcançar as nossas vidas e nós sermos felizes, sermos pessoas abençoadas, ter a tua bênção dos altos céus. No nome de Jesus nós te agradecemos. Amém! Amém? Então é isso aí, tá bom, meu querido e minha querida? Vamos em frente. Vamos em frente, porque maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Quando eu falo mundo, não é pessoas, não são seres humanos, não. É na questão, realmente de você valorizar, por exemplo, aquilo que Jesus fala assim, ó. E as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Jesus Cristo. Deu para entender? O mundo é o inferno. Deu para entender? Não estou falando que o planeta Terra é o inferno, não é isso. O inferno é pior do que isso aqui, tá? Ó, você vê, ó, e a Bíblia ainda fala que existe algo pior do que o inferno. Você sabia disso? Então não brinque não. Se você está achando que aqui o planeta Terra é o inferno, não é não. Não é não. Aqui é alívio ainda, tá? O inferno é um momento de sofrimento onde representa a ira de Deus. Tá bom? Aprenda isso. A ira de Deus está lá no inferno. Por isso que ele criou o inferno. Tá bom? E o maligno está lá também. Agora, existe algo pior do que o inferno, que a Bíblia Sagrada fala em Apocalipse, que é o lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. É algo pior do que o inferno e pior do que a morte. Tá bom? Porque a Bíblia fala que a morte e o inferno foram lançados dentro do lago de fogo. Deu para entender? Existe ainda algo ainda pior do que o inferno. Tá? A terra não é um inferno, não. Às vezes as pessoas falam assim, não. Por isso que tem que se arrepender e buscar a presença de Jesus enquanto há tempo, enquanto há vida. Já viu aquele ditado que fala assim, ó, enquanto há vida há esperança? E dizem que a esperança é a última que morre, né? Mas a nossa esperança não é a última que morre, não. A nossa esperança ressuscitou, a qual é Jesus Cristo. Tá bom? Vamos assim? A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Amém!